beleza? Hoje pela manhã eu troquei mensagens aí com o pastor Luiz e eu compartilhei com ele o que eu estava fazendo no momento. Obrigado, irmão. E eu compartilhei com ele, só me ajeitar aqui, eu compartilhei com ele o que eu estava fazendo no momento. E eu peguei algumas Bíblias que eu tenho em casa, Bíblia da liderança cristã, Bíblia do discipulado e Bíblia para o homem, buscando referências de textos, de estudos de formas diferentes daquilo que eu pedi a Deus. Senhor, o que o Senhor quer, através da minha vida, dialogar, compartilhar com os homens que estarão ali em Araucária? E aí, desde que nós saímos lá de Curitiba, eu vim com o Glauber, a gente vem falando sobre o posicionamento, a postura, o que Deus quer e tem feito nos tempos de hoje em relação a nós homens. E aí a gente chega aqui, bate um papo, recepciona alguns irmãos, e aí a gente inicia o culto com um vídeo falando do Heroes. E não sei se você percebeu no vídeo, ele fala que a gente vive uma sociedade em que a gente precisa efetivamente amadurecer num ponto de vista do que nós homens estamos aqui para consertar. A gente vive em uma sociedade doente, e quando a gente olha uma sexta-feira à noite, com um clima bom, sem chuva, sem frio, e a gente tem essa quantidade de homens aqui, eu quero que você tenha a certeza de que Deus te escolheu para estar aqui. Isso não é uma palavra bonitinha para te mobilizar. Deus te escolheu aqui. O texto que está em 1 Pedro 2,9, que diz: vós sois sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, daquele que vos escolheu e te tirou das trevas e te chama para a sua maravilhosa luz. Sexta-feira à noite, para nós que somos homens, e a gente, aqui é um papo de homem, é um ambiente, e a gente vai falar um pouco sobre isso, de exortação, de alinhamento, de confronto, de valores. A gente sabe o que acontece aí fora sexta-feira à noite, quando o final de semana começa. É ou não é? Não tem ninguém ingênuo aqui, né? E a gente está em um ambiente diferente, em um ambiente de amadurecimento, de alinhamento, e a gente vai receber um alimento puro do nosso Deus. Então eu convido a você, se tiver como projetar, senão eu vou compartilhar aqui também, no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, até o verso 21. Nós vamos ter o privilégio aqui de nos alimentar de 10 versículos da palavra poderosa do nosso Deus. Amém? Gálatas 2, 11 a 21. A palavra diz assim: quando, porém, Cefas, no caso aqui Pedro, o apóstolo Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aqui é Paulo falando com Pedro. Outras versões dizem que, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, confrontei-o face a face, porque teve conduta condenável. Imagina o papo desses dois caras, nada mais, nada menos do que Pedro e Paula tendo um papo que começou desse jeito. Vamos entender o que aconteceu aqui em diante. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago aqui, o irmão de Jesus, comia com os gentios, ou seja, Pedro estava sentado ali com os gentios, com os não-judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Pedro ali, no caso, viu que chegou os judeus ali com Tiago, ele se distanciou. Temendo os da circuncisão. Circuncisão é um comportamento, algo da cultura do judeu ali. Ele estava com receio ali do que estava acontecendo, o que eles iriam pensar de Pedro estar junto com os gentios. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
Quando, porém, vim que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, no caso Paulo, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu, judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claramente, certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Papo cabeça dos caras aqui, né? Amém. O tema da mensagem aqui, deixa eu só abrir o computador. O tema do nosso papo aqui é confrontos que te aproximam do propósito. Meus irmãos, eu não sei exatamente quantos homens temos aqui, mas vou dizer aqui por volta de 30, 25, 30, quase 40 homens aqui. Eu quero te falar que quando Deus nos coloca como cabeça, como sacerdotes de uma casa, significa na figura física e corporal da cabeça, a gente tem a responsabilidade de ter uma visão mais ampla. Nós somos a cabeça. Então, na cabeça tem os olhos, a gente tem que ampliar a nossa visão. Na cabeça tem os ouvidos, a gente tem que ampliar a nossa audição. Na cabeça tem a nossa boca, a gente tem que controlar o que a gente diz, o domínio próprio em relação àquilo que a gente diz, o momento de silenciar. Na cabeça tem a nossa mente, onde vem os nossos pensamentos, as ideias, os planejamentos, aquilo que procede e é processado em nossa mente, depois abastece o nosso coração e isso gera as nossas ações. Na nossa cabeça tem o nosso nariz, em que a gente tem o sentido aguçado de percepção daquilo que não é visível como um odor, mas aponta para a gente, inclusive, perigo. Se a gente sentir aqui agora cheiro de fumaça, a gente vai perceber que há um risco próximo a nós. Essa é a nossa função, de estarmos alertas, atentos e gerar no ambiente que a gente foi inserido, especificamente aqui falando das nossas famílias, um ambiente que o homem tem que gerar, que é de proteção, cuidado, responsabilidade, provisão e presença. Vou trazer algumas curiosidades para vocês no que diz respeito a nós homens na sociedade. Nós, infelizmente, graças a Deus, não nós que estamos aqui nesse ambiente, e em nome de Jesus, se alguém estiver envolvido com isso, pelo poder e autoridade de Deus, vai sair daqui com a sua vida transformada, renovada, restaurada, e vai, a partir do momento que passar daquela porta para fora, vai gerar o reflexo da luz de Cristo, onde é que você foi inserido. Quando a gente olha essa questão do confronto, existe uma ordem aqui nessa palavra que é de desenvolver relacionamentos maduros. Você imagina dois apóstolos, a gente está falando nada mais, nada menos do que Pedro e o impacto que ele gera na fé que abastece o nosso ser. Pedro, autor de livros, Pedro, escolhido diretamente por Jesus, Pedro, que teve a oportunidade de viver um dos primeiros milagres que Jesus realizou no início do seu ministério, quando ele diz, jogue a rede.
Pedro que obedeceu, Pedro que reconheceu a sua fragilidade, pedindo para Jesus naquele momento se afastar dele, Pedro que expressou a sua humanidade, assim como a nossa falha, quando ele negou Jesus, mas mesmo assim teve a humildade de, através da fala de Jesus, se ele o amava 3 vezes, e ele afirmou o amor dele por Cristo. Pedro que foi escolhido por Jesus para ser uns pilares da igreja, a igreja fundada, e que nós estamos aqui agora desfrutando desse ambiente de crescimento, de amadurecimento. Pedro tem um perfil, e eu vou traçar rapidamente um pouquinho do perfil tanto de Pedro quanto de Paulo. Qual que é o objetivo de traçar esse perfil? Nós temos realidades diferentes em relação ao nosso crescimento. Desde que a gente nasceu até hoje, nós fomos submetidos a várias realidades que formataram a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas escolhas, as nossas preferências. Pedro tinha um caráter, uma personalidade impulsiva, impetuosa, emocional, mas ao mesmo tempo ele era fiel, humano o tempo todo no trato das suas relações. Ele era um líder, pastor, humilde, adaptável e crescente. O fato de Pedro ter errado algumas vezes na sua trajetória como um homem carnal, assim como nós, não impediu a manifestação da vontade de Deus sobre a vida dele. Então não importa qual é a sua realidade, qual é o seu contexto, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida, desde que você afirme o amor que você tem por Ele. Assim como a gente acabou de ler, não é sobre a lei, não é sobre direcionamentos que você acessa aquilo que Deus tem sobre a sua vida. É sobre a fé, é sobre agir em relação àquilo que a gente não vê, toca, mas em relação àquilo que você crê. Você sabe que Deus é real na sua vida. Imagina, numa sexta-feira à noite, nós temos aqui, nessa igreja abençoada, que eu tive o privilégio de vê-la nascer como Lagoinha Araucária, antes mesmo dela ser Lagoinha Araucária. Eu tive a oportunidade, eu estava passando um período de licença no trabalho, o pastor Charles, inclusive vocês vão ter que se contentar comigo mesmo, porque o primeiro culto Hero era para vir o pastor Charles para ministrar. Só que o pastor Charles foi passar um tempo de qualidade com a família dele, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, e aí o pastor Luiz fez o convite, eu falei com ele, né, vocês vão me entender, eu falei assim, é o que sobrou, né, então atura ou surta. Então, graças a Deus, a gente está aqui, e a gente foi recepcionado na casa do pastor Luiz, da Simone, com seus filhos. Eu como mineiro, né, esse meu sotaque aqui, não é, tem alguma coisa estranha, né, nessa sintonia, nessa frequência aí. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu moro aqui em Curitiba há mais de 5 anos, é uma terra que eu não tenho vontade. Eu voltei de Belo Horizonte ontem a trabalho, eu estava percorrendo ali uma curiosidade no Uber, e aí o motorista do Uber perguntou para mim assim, mas você não tem saudade de Belo Horizonte, não? Aí eu falei assim, o que eu respondo? Será que o cara vai ficar ofendido e tal? Eu virei para ele e falei assim, eu vou ser pautado pela verdade, né? Eu falei assim, cara, eu tenho saudade dos meus pais, da minha família, da minha irmã, dos meus sobrinhos, né? Da minha sogra, do meu cunhado, das minhas avós, né? A avó minha, da minha esposa, eu tenho saudade dessa turma aí. Não, mas e de Belo Horizonte? Eu falei assim, cara, comparado com Curitiba, você pegou pesado. Eu não tenho saudade, não. Então é um lugar que Deus ele nos sopra e ali ele gera o nosso propósito de vida. Você imagina que há 5 anos, há mais de 5 anos atrás, eu imaginaria que estaria aqui hoje, no dia 18 de outubro de 2024? Cada dia é único, irmão. Tem um propósito a ser cumprido naquele dia. Então, quando você abre os olhos no início do seu dia, pergunta a Deus o que o Senhor quer, porque Ele tem um plano preparado para você e para mim naquele dia. Pergunta para Ele como é que o Senhor quer que eu encerre esse dia. E naquela oportunidade o pastor Charles me convidou e nós viemos aqui, ainda como comunidade Tetelestai, né, pastor? E a gente orou e a gente viu nascer a igreja Lagoinha Araucária, e uma das coisas que eu disse para o pastor Luiz, olho a olho, face a face com ele naquele momento é, conta comigo.
e a gente tem que fazer valer a verdade da nossa palavra. E aí eu comecei a ver a turma de Araucária, junto com o pastor Luiz, no nosso encontro Hero, lá em Curitiba, que acontece toda segunda, terça-feira, de todos os meses, às 20 horas, e a gente começou a sonhar junto. Não, quando tiver Hero aqui, nós vamos trazer alguns homens para cá, nós vamos unir forças com você. Depois a gente teve a oportunidade, eu estou aqui vestido de legendários, eu vou trazer um pouquinho desse contexto também. E a gente começou a sonhar junto, porque a gente viu a nossa família Legendários, que é um movimento totalmente pautado para o desenvolvimento, crescimento, resgate, transformação das famílias a partir da vida dos homens. E a gente começou a sonhar junto, e a gente vai ter agora no mês de novembro o pastor, o Mateus, o Anderson também, que vão subir a montanha. Quando vocês estiverem lá em cima, vocês vão lembrar muito da gente. Mas depois a gente quer subir de novo, né? Tem uma maluquice aqui que a chave depois, ela ainda não vira. E nós estamos aqui, traçando perfis de homens de acordo com a vontade de Deus. No vídeo que a gente assistiu no início, é narrado ali que a gente vive uma sociedade doente, onde as famílias estão adoecidas, as empresas estão adoecidas, a nossa sociedade está corrompida. Quem já ouviu falar a frase que homem não presta? Quando isso passar pelos seus ouvidos, por favor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, repreende isso. Repreende a partir da sua vida. Voltando aqui para a mensagem, quando a gente passa pelo perfil de Paulo, na verdade, ele era um fariseu, e o perfil dele é de ser um homem educado, teórico, transformado e zeloso, missionário e comunicador. Ele fez o trabalho por onde ele passou de abrir igrejas, corajoso e persistente. Eu acho que vocês obviamente, já ouviram falar da história de Saulo para Paulo. Ele era um perseguidor, fariseu, conhecedor da lei, mas ele continua sendo um dos grandes personagens que alimentam a nossa vida como exemplo de homem de fé. Mas também tem dentro do seu contexto erros, como homem carnal, mas também se submeteu à transformação de Cristo. Então, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês alguns pilares para a gente desenvolver relacionamentos maduros, pautado nessa palavra que Deus compartilha aqui com a gente. Quero falar uma frase e pedir para vocês guardarem essa frase, desculpa. 2 coisas e as consequências delas são eternas: as suas alianças e a sua conduta. As suas alianças é com quem você gera conexões, e a sua conduta é a forma que você lida, independente do contexto que você vive ou que você está inserido. Primeiro pilar para o relacionamento maduro, e a gente aprende aqui nesse texto: comunicação honesta e transparente. Papo de homem tem que ser reto. Não que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não tem curva na nossa conversa. Isso significa que a gente tem que ser prepotente, sem educação, estúpido, principalmente para aqueles que Deus nos deu para a gente agir em amor e em verdade. Quem é casado aqui, levanta a mão. Amém. Quem é pai aqui, levanta a mão. Amém. Quem não é casado aqui e quer casar, levanta a mão. Amém. Sabia, não ia te deixar sozinho não, irmão. Nós temos uma ambição de desenvolver a sociedade a partir das famílias. E quando a gente olha os impactos negativos que existem na sociedade, violência doméstica, abuso sexual, corrupção, população carcerária, mais de 85% de todas as estatísticas em relação a esses impactos negativos, quem é o protagonista dessas ausência de graça significa desgraça. Falta de graça é uma desgraça. Os impactos negativos dessas desgraças na sociedade é o homem, a figura do homem. É por isso que tem essa imagem de que homem não presta, porque o homem gera esses impactos negativos na sociedade.
Mas em nome de Jesus, aqui tem multiplicadores do reino de Deus. Homens transformados, homens curados, homens que se relacionam verdadeiramente uns com os outros a fim de serem forjados. E aí, quando inicia o nosso culto, com o louvor que o Mateus estava ministrando, a primeira canção dele, ele fala de unidade, que em Cristo nós somos um. Depois o Anderson veio aqui, Telvis, desculpa. Então tá, perdão. E aí o Telvis veio aqui, no momento, é parecido mesmo, cara, é irmão? Em Cristo Jesus. O Anderson que orou? O Telvis que orou. Então tá. E o Telvis veio aqui e orou e ele falou sobre sermos confrontados e forjados. Deus quer falar isso com a gente essa noite, meus irmãos. Porque isso veio no vídeo, isso veio no louvor, isso veio na oração, isso está descrito aqui na palavra. Essa é a palavra que Deus quer comunicar e gravar no seu coração. Para você desenvolver relacionamentos maduros, eu repito, homem vai direto ao ponto, sem rodeios. A gente está próximo aqui e a gente tem esse costume, de olhar uns para os outros quando a mensagem está sendo compartilhada. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, seu amigo, e fala assim: dá seu jeito. Dá seu jeito. Só que existem ambientes em que você vai se expor abertamente e outros ambientes que você vai se apresentar de forma diferente. Está querendo dizer então que eu não posso expressar o meu coração da forma que tem que ser dentro da minha casa? O que a sua esposa, a sua futura esposa, os seus filhos esperam de você é segurança, proteção, cuidado, amor e provisão. E às vezes você está passando por um problema, às vezes você está passando por uma tentação, e se você expor isso de forma direta, você pode gerar uma fragilidade, uma ruptura, uma insegurança dentro de um contexto que você tem que gerar proteção. E onde Jesus te convida a ser e forjar a sua identidade verdadeira? Aqui. É nesse ambiente, de homem para homem, olho no olho, face a face, de confronto, de forja. Forja é um ambiente que a gente é submetido sobre pressão, sobre calor, e aquilo forma uma arma que gera proteção perante um ambiente de batalha e de guerra. A gente vive uma sociedade, repito, doente, e a gente vive em um ambiente de batalha e de guerra. O inferno não está feliz com você aqui. Só que Jesus já te protegeu na escolha e levantou além de você um exército que vai te proteger da forma que Ele escolheu. E a gente aprendeu que as nossas lutas, as nossas batalhas, a gente enfrenta assim, é de joelhos, porque a gente entrega a nossa confiança, o nosso espírito, a nossa verdade, perante aquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele te chama de verdade para você se posicionar nesse ambiente de relacionamentos maduros. Segundo pilar, coragem para enfrentar conflitos. Aqui nesse lugar eu tenho amigos. Vou dar um exemplo para vocês, de verdade, que aconteceu na minha vida. Tem um Adélcio ali, um grande amigo, levanta a mão aí. Eu amo esse cara, eu amo a família dele, a Dani, a Mel, o Enzo. Esse cara tem que subir para a montanha, dá seu jeito. Foi desse jeito, o papo foi reto. Eu sou de Belo Horizonte, então às vezes eu vou para Belo Horizonte e, cara, impressionante que algumas vezes que eu fui para Belo Horizonte, dava um BO em casa e eu pegava o telefone. Quem é que você dá acesso à sua casa? Qualquer pessoa?
Quem que você dá acesso à sua morada, o lugar de descanso, que você gerou conquistas, realizações, que você gera alegria? E aí, quando dá um BO lá em casa, eu, Adelso, mano, deu ruim lá, ajuda e tal. Só que tem um porém, amigo. A chave não está aí, não. 2 vezes aconteceu isso. Quando eu voltei na segunda vez, ele entrou dentro de casa, arrombou e tudo mais. Eu falei assim, ô irmão, glória a Deus que você é crente, mano. Porque você tem uma habilidade de entrar dentro da casa sem deixar rastro, que em nome de Jesus, Deus te resgatou, que isso aí não ia dar bom. E a gente ora um pelo outro, a gente fala a verdade face a face, a gente se confronta, mas a gente se suporta. Não é suportar, tipo assim, eu suporto esse cara, é suportar, é ombro a ombro. Hoje a gente tem a graça que Deus nos dá o privilégio de servir a casa do Senhor no ministério de homens. Não foi algo que a gente desejou, mano, vamos lá chegar perto do pastor Charles, vamos ver o que ele tem para a gente fazer. Não, vamos colocar a gente, vamos fazer isso. Não, mas eu tenho certeza que a nossa disposição em buscar hombridade, honra, retidão, deu som do nosso coração e a nossa mente. E Ele nos colocou a responsabilidade que nos dá muito temor de servir a outros homens, porque quando a gente serve a vida de vocês, não é só sobre você, é através da nossa ação, do nosso testemunho, é o que vai surgir a partir da sua vida. Se a gente pisa na casca da banana, se a gente erra, se a gente falha, porque a gente não está se cuidando, a gente não está se tratando, que testemunho que a Débora, minha esposa, vai dar ao meu respeito? Que testemunho que a Dani vai dar a respeito do Adélcio? Pô, os caras estão lá envolvidos na igreja, mas olha as tretas que esses caras estão se metidos aqui. Quem deve testemunhar a verdade da sua vida é aqueles que compartilham dia a dia com você. Quem é que compartilha a refeição, o banheiro? E compartilhar, gente, nós como homens, é um posicionamento de servo, de servir a nossa casa. Quando eu falo dar seu jeito, você tem que ser uma coluna de força e proteção na sua casa, em relação às necessidades, inclusive emocionais, que a sua casa precisa desenvolver, florescer e fluir. Tá, Samu, mas quem vai cuidar de mim? Aqui. É aqui que você vai ser tratado, curado, vai expor suas fragilidades, as suas tentações, como a gente faz um com o outro, os nossos erros. Então você precisa ter coragem para enfrentar os conflitos, não se omita. Você precisa ter um relacionamento que te aponte para um propósito. Tem que ser de propósito, tem que ser por querer. Eu quero ver esse cara fluir, eu quero ver a empresa dele florescer, eu quero ver ele crescer, o que eu puder fazer para suportar a vida dele, para ver, eu vou estar na primeira fileira sempre para bater palma, para ver as vitórias dele acontecer. Isso é uma vida de irmandade, isso é uma conexão de vidas que o sangue de Jesus nos uniu. É por isso que a palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu não tive a oportunidade de ter um irmão homem. Eu tive 2 irmãs mulheres, mas eu sempre tive esse desejo. Mas hoje Deus supre a necessidade do meu coração, me dando a oportunidade de ter vários irmãos em Cristo que suprem essa necessidade de desenvolvimento, de fazer maluquice junto, como passar 4 dias desconectado da realidade numa montanha. Então a gente precisa combater o orgulho, a soberba e a vaidade para a gente se posicionar de forma intencional uns com os outros. Terceiro pilar, humildade para aceitar correção. Quantas pessoas te cercam hoje e falam com você verdadeiramente coisas que estão observando ou que você deu espaço para você crescer e desenvolver? Pedro, como um homem impulsivo, emocional,
poderia ter agido perante o confronto que Paulo gerou na frente de outras pessoas em públicos, de forma emotiva, mas ele já era tratado espiritualmente. Jesus já tinha conduzido a vida dele. Mesmo perante a um erro, ele tem a humildade de aceitar aquele confronto e continuar em uma vida crescente como homem de Deus. Quarto pilar, compromisso com a unidade. Outro dia eu assisti um vídeo de uma pastora, não lembro em qual igreja que ela estava ministrando, e ela disse que ali naquele momento ela abriu uma inteligência artificial e ela fez lá uma pergunta para o ChatGPT, que foi o seguinte: IA, se você fosse, porque no ChatGPT, se você digitar algumas personalidades lá, ele adota aquela personalidade e responde como se fosse aquilo, né? Como se fosse assim, sendo um médico, sendo um engenheiro, sendo um profissional etc. Ela falou assim: sendo você Satanás, o que você faria para destruir a igreja? Ali, obviamente, né, uma ativação que ela estava fazendo em uma ferramenta de tecnologia, mas o que chamou a atenção, como uma ferramenta que consome dados, né, a primeira coisa que a IA sugeriu, e é verdade, era: a minha primeira sugestão é tentar dividir os irmãos da igreja. Porque se existe divisão, poxa, esses caras estão de laranja aí, quem que eles pensam que eles são? Os caras vêm aqui, não tem outra roupa para usar não e tal, esses caras de marca-texto aí e tal, vêm aqui falar com a gente. Pô, esses caras aí de Araucária e tal, viraram Lagoinha agora. O que o inimigo quer, e aqui é obviamente pautado pela palavra, matar, roubar, destruir, é gerar divisão entre nós. Não existe um propósito de unidade. Não existe um propósito fora do reino da gente ter a intenção de ver essas cadeiras vazias e pensar em alguns irmãos que poderiam estar aqui ou que gostariam de estar aqui, mas não tiveram a possibilidade por algum compromisso, alguma situação inesperada, e pensar que há espaço para mais. Deus, ele nos chama para uma relação de unidade. Mas isso, irmãos, a gente também tem que ter a maturidade de entender que não vai acontecer de um dia para o outro. Eu acabei de chegar aqui, me apresentei, sou Samuel, mineiro de Belo Horizonte, casado com a Débora. Você não vai chegar de uma hora para outra abrindo o seu coração. Nós, homens, temos por identidade, desde a origem, uma característica que é ficar sozinhos. Por isso que existe a frase, a fala que homem sozinho é presa fácil. Você precisa andar em manada, em bando, em grupo, coletivamente. De novo, duas coisas e as consequências delas são eternas. Mas quem são as pessoas que você está gerando aliança? Quem são as pessoas que estão te estimulando a desenvolver uma vida mais conectada com o seu propósito familiar, com a sua paternidade? A gente está abrindo um final de semana aqui agora. E eu já quero te fazer uma provocação, um desejo. Você vai ter o final dessa sexta-feira, o próximo sábado, o próximo domingo. Irmão, assume um compromisso a começar nesse final de semana. Faz algo positivo no lugar onde você está inserido. Leva seu filho para passear, para ir no parque, para tomar um sorvete. Vai gostar ou não vai? Seu pai para te levar no parque para tomar um sorvete. Leva sua esposa para passear. Samuel, mas eu não tenho grana. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a sua atitude. As pessoas que compartilham a vida com você vai ver o reflexo de Cristo a partir do momento que você mudar as suas atitudes, o seu comportamento. E você viver um ambiente como esse que te estimula a fazer o bem, você com certeza vai ser alimentado de contextos positivos para isso. Meus irmãos, uma pergunta: como você vai gerar o bem se hoje você não está se fazendo bem? Se eu for perguntar para todo mundo aqui, quem quer melhorar alguma coisa no aspecto da saúde, levanta a mão aí.
quero melhorar a minha alimentação, quero fazer mais atividade física, quero ter uma rotina, dormir melhor, eu quero ter um tempo de qualidade, porque isso vai gerar saúde mental. Nós queremos isso, queremos ou não? Mas o que a gente está gerando intencionalmente em relação a isso? Se você começar a mudar o seu comportamento, quem compartilha a vida com você vai observar, peraí, o Glauber não, que o Glauber já corre, não vale. O Cassiano começou a ir na academia, treinar, o cara está procurando uma academia, poxa, o cara está negando ali um copão de coca normalmente que ele tomava ali, parou de tomar um refri, é bom, mas para o seu corpo é bom? Eu não estou aqui para ficar dando regras, mas eu estou só dando um exemplo de comportamentos que você pode alterar no seu dia a dia, e as pessoas que compartilham a vida com você vão observar, e quando elas te abordarem, qual que é a fonte disso? Estou participando de um grupo aí com os homens, os caras dizem que são heróis aí, heroes e tal, e a gente está batendo um papo sobre essa questão de cuidar do corpo, da alma, do espírito, a minha vida plenamente, de acordo com aquilo que Deus quer para mim, porque eu tenho um propósito de cuidar da minha família, eu quero ser um pai decente para os meus filhos, eu quero dar um exemplo. Essa é uma forma, a partir da sua vida, de você atrair as vidas para o centro da sua transformação, que é Jesus Cristo. Então, compromisso com a unidade, esteja presente, assume um compromisso, dê a sua palavra. Conta comigo, não pode ser uma figurinha no WhatsApp do tamo junto, soquinho, mas na hora que o irmão precisa de você... Então, é porque... Não, Ontem a gente teve o privilégio, lá na nossa igreja Lagoinha, de receber mais de 300 homens simultaneamente. Desses, mais de 100, 140 jovens, homens solteiros, jovens, a partir de 17 anos, que estão agora no Legendários. Por que eu estou falando sobre isso? Porque há menos de um ano atrás, a gente não tinha absolutamente nada disso, e o lugar onde a gente está inserido recebe homens hoje com o objetivo de serem impactados e transformados, e em unidade. Quando eu falo em unidade, é simplificar as coisas. É um grupo no WhatsApp que tem lá os legendários da nossa igreja, e a gente compartilha, olha, tem que fazer isso, tem que colocar a mesa no lugar, um tem que ir lá para o estacionamento, o outro tem que devolver a mesa, monta uma lojinha, vai lá e negocia com o irmão do estacionamento parceiro, e de repente, tudo acontece. O que a gente ganhou com isso? No sentido de, eu não dei uma camisa, um dinheiro, um bônus, um pagamento, a gente não recebeu isso. Mas a convicção em unidade, que perante uma sociedade doente, mais de 400, 300 homens vão voltar daqui a 4 dias de uma montanha, transformados, restaurados, resgatados, e onde eles estiverem inseridos, a fala de que homem não presta naquele lugar não vai ser verdade, esse é o nosso pagamento. Porque a gente quer ser pai, a gente já é pai, nós temos esposas, filhas, mulheres, que a gente sabe a sociedade que a gente vive aí, qual que é a visão do homem corrompido em relação às mulheres. Pergunta a sua esposa, pergunta a sua filha, pergunta a sua irmã, pergunta a sua mãe, como é pegar um Uber? Ela não fica igual a gente, relaxado, senta lá atrás, pega o telefone celular. Se o cara meter o louco ali contigo, você vai fazer alguma coisa, vai arrumar uma treta. Vai ou não vai? A mulher não, ela está em sentinela, ela está tipo assim, o que vai acontecer comigo, meu Deus, em nome de Jesus e tal. Pergunta a sua esposa, sua filha, o que é aguardar um ônibus, sair do lugar onde ela está para ir para o ponto de ônibus, o que é? E existe uma forma da gente ser um remédio contra essa doença da sociedade. Não só através da sua vida, mas olhar para os outros e gerar um impacto através da sua atitude, um convite.
Ah, Samuel, mas esse negócio aí de legendários é muito caro. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto vale para você ser uma solução, um remédio no lugar onde você está inserido? Qual que é o valor disso? Qual que é o preço disso? Vamos colocar aqui no aspecto monetário. E outra, é uma prova de fé. É você confiar em Deus, ao ponto de, como eu disse, o cara sobe uma vez, ele fala assim, primeira coisa, esses caras chegam maluco, me frita, porque como eu tenho contato com a turma lá da coordenação central de Curitiba, Samu, arruma a vaga, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo, eu quero ir de novo. E não é só querer ir de novo, porque você vai ver o impacto que está acontecendo na vida daqueles homens que estão subindo a primeira vez. Mas eu quero ir de novo porque eu dependo desse ambiente, porque eu sou, se não colocar um head aqui em mim, e esse é um ambiente de forja, de tratamento, de maturidade, de confronto. Quinto pilar dos 6. Discernimento para priorizar os princípios inegociáveis, retidão, não tem diálogo aqui. O que eu estou fazendo é pautado pela verdade, eu tenho um compromisso, eu vou assumir acordos que sejam benéficos para mim e para você. A balança ela não pode ser desigual, ela tem que ser justa, ela tem que ser equilibrada. Mas Samuel, nem todo mundo pensa assim. Nessa hora não é sobre o outro, é sobre você, é o testemunho que você vai dar na sua casa. É o testemunho que você vai dar no seu trabalho. Hoje a gente vive em uma sociedade repleta de distrações, eu vivo isso o tempo todo. O tempo todo é uma mensagem, é um barulhinho, é um e-mail, é um WhatsApp, é uma mensagem num aplicativo, na plataforma da empresa que você trabalha, e você não está fazendo entregas que tenham o nível de excelência daquele que vos tirou das trevas e te trouxe para a luz. Amigo, você deu sua palavra, você assumiu um compromisso, trazendo para o mundo corporativo, de trabalho, de desenvolvimento profissional. Quando a gente estava desempregado, ou antes da gente ter empresa, se a sua atividade ela é como empregador ou como empregado, antes da gente ter a nossa atividade profissional, qual que era o nosso comportamento? Não, se me der uma oportunidade, conta comigo. Não, eu sou aqui, não, eu sou pontual. Não, minha característica meu defeito é ser perfeccionista, eu quero as coisas certinhas demais. Essa é a minha falha. E aí, de repente, a gente começa a trabalhar. Você viu aquilo ali? Nossa, tudo errado, nossa, que não sei o quê. O que você está fazendo no lugar, no ambiente profissional que você foi inserido para gerar respostas e soluções? Isso que eu vou falar é para mim primeiro e para você. Vai trabalhar. Mexe o braço, mexe a cabeça, mexe a perna, produz algo. Vai trabalhar. Do ano passado para cá, eu tive a oportunidade com esse confronto próprio, eu falei assim, cara, você precisa dar seu jeito, mano. Os confrontos mais malucos que existem na minha vida é quando eu estou no banheiro olhando para o espelho. Eu falei assim, meu irmão, o problema é seu. Se vira, vai, para de comer esse negócio, você está se matando, cara. Dá seu jeito. Vira para o seu irmão do seu lado e fala de novo. Dá seu jeito. Se vira. Vai trabalhar. Sexto e último princípio. Não seja raso. Não seja um hipócrita que fala coisas que não condiz com a verdade. No texto bíblico aqui a gente viu, Pedro estava sentado à mesa com não-judeus, com gentios. De repente chega uma turma e ele, sai de perto aqui desses caras aí, porque vai queimar meu filme e tal.
quem é você no ambiente que você está inserido, meu irmão. Eu tenho uma afirmação para te dizer. 1 Pedro 2:9. Vocês, eu, são sacerdócio real. Deus te chamou para ser um sacerdote, um representante do reino dele. Nação santa. Você é santo? Não. Jesus é santo. Mas imagina que Jesus é essa bateria. Eu não sei nada de bateria hoje. Mas se eu começar a me aproximar da bateria, tem uma caixa, tem um tom-tom ali, um bumbo, tem um chimbal, tem um prato. Eu começo a falar mais entendendo sobre ele. Eu começo a compreender mais aquilo que esse instrumento tem a me dizer. Se eu sentar aqui, eu vou tipo, opa, esse aqui faz um som mais retinto, esse aqui um pouco mais agudo. Se eu sentar aqui e falar assim, você sabe tocar? Vem cá me ensinar. Eu me aproximo mais dessa realidade. Quando diz a palavra de Deus que nós somos nação santa, é porque nós fomos escolhidos por Ele. Esse texto da Bíblia diz, nação santa, povo adquirido. Deus te adquiriu. Não tem como você fugir disso, a não ser que você queira. E Ele te deu a liberdade de fazer isso. Você tem a liberdade de sair daqui, e eu não sei quais são seus BO, seus abacaxi, mas a gente vai viver um tempo de oração aqui que você vai rasgar seu coração, meu irmão. Você vai botar para fora. Em nome de Jesus. Assim como a gente diz, quando a gente está subindo a montanha, que o que acontece na montanha fica na montanha, o que a gente vai rasgar os nossos corações aqui em unidade, a gente vai sair daqui transformado, restaurado. É como se nosso Senhor, Ele estivesse tirando os pesos da sua vida, fardo excessivo, te purificando, mas aquele espaço que foi liberado, quando você sair daqui, que é a hora da prova verdadeira, você vai ter oportunidade de preencher novamente. Só que em nome de Jesus eu clamo a Deus, que você tenha discernimento que o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida, de ser de verdade um sacerdote, de você ter verdadeiramente o discernimento de entender que você já saiu das trevas, não tem ambiente de escuridão, de sombras, e se existe, se você está pensando em alguma coisa que, cara, aquilo ali eu não consegui ainda, o Senhor vai liberar a luz dele, uma coluna de luz do céu, direto da sala do trono dele, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cama, sobre o seu posto de trabalho, sobre suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua paternidade, sobre as suas relações, sobre a sua atitude aqui nesse ministério de homens, sobre o seu posicionamento perante a sociedade lá fora. As pessoas vão olhar a sua vida e vão perguntar assim, onde é que você se alimenta? E você fala assim, vão comigo. E você vai trazer esse irmão aqui, você vai olhar no olho dele e vai falar assim, dá seu jeito. Meu irmão, se coloca de pé. Cola todo mundo aqui na